Bebê de 2 anos não parava de chorar, médico fica horrorizado ao descobrir o animal dentro. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Som na noite era o choro dilacerante de uma jovem mãe. Álvaro. Álvaro, e filho, por favor, dorme. Lúcia sussurrava, a voz exausta, enquanto a mão trêmula acariciava os cabelos suados do filho de 2 anos. No colo dela, o menino se remexia, chorava novamente, desta vez com mais força. Seus dedinhos arranhavam a orelha direita até sangrar, deixando o lóbulo manchado de vermelho. As unhas quebradas, a pele arrancada, e o choro incessante. O tempo parecia congelado entre as 4 paredes da casa alugada e precária. Um ventilador de teto velho rangia a cada volta cansada, lançando sombras sobre mãe e filho. O cheiro de mofo, suor e sangue se misturava, subindo da camiseta do menino. De novo essa orelha, e Lúcia murmurou, pegando o menino no colo e cambaleando até se levantar. O ponteiro do relógio passava das 4 da manhã. Na manhã seguinte, ela pegou um ônibus, carregando Álvaro até uma clínica particular perto da feira de São Jerônimo. O sol estava escaldante, a rua cheia de poeira e gente se empurrando, o que deixava o menino ainda mais irritado. Ele gritou dentro do ônibus, arrancando olhares incomodados. Uma mulher de meia idade murmurou com desdém, e deve ser mãe que mima demais. A clínica funcionava num prédio de 2 andares, com uma placa desbotada, clínica particular do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo, um homem barrigudo de uns 50 anos, cabelos grisalhos e óculos de aro dourado, abriu a porta pontualmente às 8 horas. Ao ver Lúcia com a criança chorando no colo, franziu a testa. Nome? Perguntou secamente. Lúcia Marinho. Este é o Álvaro, ele está com dor de ouvido, chorou a noite toda. Febre? Não sei, ele suou muito e fica coçando direto. Tô com medo que seja. O doutor Marcelo levantou a mão, interrompendo. Senta. Vou examinar. Usou um otoscópio velho, iluminando rapidamente o ouvido de Álvaro por não mais que 5 segundos. Otite externa leve, disse, e se virou para digitar no computador. Colírio otológico Gentisone. 3 dias. Se não melhorar, volta. Lúcia franziu a testa. Não precisa de exame? Nem olhar melhor? Pra quê? Marcelo suspirou, sem olhá-la. Criança é assim mesmo. O ouvido ainda não se formou direito. Você deve ter lido coisa demais na internet e tá se preocupando à toa. Mas tá sangrando, doutor. E ele se coça até arrancar a pele. É da inflamação, pele sensível. Gentisone resolve. Entregou a receita, agora visivelmente impaciente. Tem gente esperando depois de você. Lúcia mordeu os lábios, pegou o Álvaro no colo, e disse baixinho, vou obrigada. Naquela tarde, sentada encolhida à beira da cama, Lúcia olhava para o frasco de colírio sobre a mesa como se fosse uma piada de mau gosto. Álvaro não conseguia dormir, os olhos vermelhos, e continuava levando a mão à orelha. Cada vez que Lúcia tentava segurar seu braço, ele gritava, se debatia, como se a orelha estivesse pegando fogo. De repente, veio uma onda de náusea. Lúcia correu ao banheiro e vomitou seco de cansaço, de medo, de impotência. Ao voltar, encontrou Álvaro encolhido no chão, abraçado à cabeça, soluçando baixinho. Um pequeno filete de sangue escorria da orelha direita, manchando a fronha azul clara. Lúcia arfou, as mãos tremendo. Pegou uma toalha e limpou o sangue, murmurando. Filho, me perdoa, a mamãe não sabe mais o que fazer. À noite, Lúcia já não aguentava mais. Pegou o telefone e ligou para a amiga do bairro, Verônica Rocha, técnica de enfermagem no Hospital Municipal de Itabuna. Vero, o Álvaro tá com dor de ouvido faz dias. Não para de chorar. Fui numa clínica, o médico só passou o colírio. Mas agora tá saindo sangue. A voz de Verônica soava preocupada, e traz ele pro hospital municipal. Eu tô de plantão hoje. Fala com o segurança que eu autorizei. Lúcia nem pensou 2 vezes. Pegou o filho, enrolou num cobertor, e chamou um táxi até o hospital.
O taxista olhou a criança, que tremia levemente, e perguntou: quer que eu chame o SAMU? Não, não, só preciso chegar rápido, Lúcia respondeu com os olhos vermelhos. No Hospital Municipal de Itabuna, Verônica recebeu os dois. O médico de plantão era o Dr. Emílio Gomes, um homem magro, calvo, conhecido por seu jeito seco e rígido. Lúcia contou tudo. O Dr. Gomes olhou rapidamente para a criança, ainda se contorcendo no colo da mãe, e falou direto: o paciente não tem febre, não vomitou, nem está convulsionando. Sangramento leve na orelha pode ser de tanto coçar. Não vejo motivo para endoscopia nem internação. Lúcia fez uma careta. Desculpa, mas meu filho tá com tanta dor que nem dorme. Eu sinto que tem algo estranho dentro do ouvido dele. Sentir ou não é critério médico. Gomes respondeu frio. Não posso abrir a sala de endoscopia no meio da noite só por causa da preocupação exagerada de uma mãe. Verônica puxou Lúcia para um canto do corredor. Olhou em volta e sussurrou. Há 2 anos, teve uma menina em Itapecerica com sangramento no ouvido, chorava direto, depois entrou em coma. Ninguém sabia o motivo. Disseram que era otite leve também. Ela não sobreviveu. O rosto de Lúcia empalideceu. O que eu faço agora? Vai para um hospital maior. Em Recife, no Hospital Nossa Senhora da Luz. Não espera aqui. Aqui não tem estrutura. 2 da manhã. O vento da madrugada batia gelado no rosto de Lúcia quando ela saiu do hospital com Álvaro mole em seus braços. Nenhum táxi parava. Começou a chover fino, como sussurros de desespero. Ela ficou à beira da rua, olhando carros passarem sem parar. Um Ford Transit antigo freou bruscamente. Um senhor careca, com jaqueta de couro gasta, pôs a cabeça para fora. Moça, tá precisando de ajuda? Eu preciso ir pro Hospital Nossa Senhora da Luz. Meu filho tá muito mal. O homem olhou bem para o menino e abriu a porta. Sobe. Me chamo Ernesto. Tenho um neto da idade dele. Lúcia entrou no banco de trás, abraçada ao filho. Lágrimas caíam sobre a testa de Álvaro. O carro seguiu em alta velocidade na chuva. No caminho, Ernesto ligou a luz interna e perguntou baixinho: ele tá com dor no ouvido? Lúcia assentiu, a voz embargada: os médicos disseram que não era nada, mas eu sei que tem algo errado. Ernesto ficou em silêncio por um instante e depois suspirou: meu filho morreu ano passado. Descobriram o câncer tarde demais. Eu entendo essa sensação de impotência. Os 30 quilômetros seguintes foram preenchidos apenas pelo som do motor, da chuva e dos soluços intermitentes de Álvaro. A chuva engrossou quando o carro chegou ao Hospital Nossa Senhora da Luz. Lúcia quase pulou do carro ao ver as luzes da emergência. Com Álvaro tremendo nos braços, correu em direção à porta de vidro. Emergência pediátrica, gritou para o atendente, com a roupa encharcada. Meu filho tá com convulsões leves, dor de ouvido, sangrando, febre alta. Uma jovem enfermeira, Sofia Fernandes, abriu imediatamente a porta da sala de emergência. Coloca ele na maca, rápido. A mãe espera do lado de fora. Vamos cuidar dele agora. Lúcia mordeu os lábios até sangrar quando foi impedida de entrar. Viu os profissionais cercarem seu filho, 3 médicos, 2 enfermeiras, um endoscópio e a luz branca intensa. Álvaro ainda gemia, os olhos fechados, os lábios secos. Ela se virou para Ernesto, que acabava de chegar, tão encharcado quanto ela. Obrigada, muito obrigada. Ernesto balançou a cabeça, o olhar triste. Vai rezar. A capela fica no fim do corredor. Eu fico aqui, se precisar. Na sala de emergência, a doutora Clara Ferreira, renomada pediatra, olhava o ouvido de Álvaro pelo endoscópio. A imagem na tela era pálida e horrenda, uma criatura esbranquiçada, contorcendo-se, com aparência de larva de mosca, cheia de ganchos minúsculos. Ela se movia para dentro, cada vez mais fundo no ouvido médio do menino. Meu Deus! Exclamou doutora Ferreira, com o rosto lívido. Chama o cirurgião otorrino agora. Isso é o estruzovis, ainda está vivo.
Se não removermos rápido, pode perfurar o osso. Outro médico, Dr. Matheus Salles, observando a tela, murmurou: essa espécie só aparece em ovelhas e cabras. Como foi parar no ouvido de uma criança em Recife? Não importa. Ferreira respondeu ríspida. Prepara a sala de cirurgia número 2. Anestesia geral imediata. Aciona a direção do hospital, é emergência vermelha. Lúcia foi chamada para uma sala reservada, o rosto pálido como papel. Doutora Ferreira se aproximou, a voz séria e curta. Encontramos um parasita raro dentro do ouvido do seu filho. Está vivo. Se continuar avançando para o ouvido interno ou cérebro, as consequências podem ser gravíssimas. Lúcia sentiu tudo girar. E o meu filho vai. Vamos operar agora. Mas há riscos. Preciso que assine o consentimento. Salve ele. Eu assino tudo. Lúcia quase gritou, depois engasgou. Por favor. Quando Álvaro foi levado para o centro cirúrgico, Lúcia tentou correr atrás da maca, gritando. Filho. Mamãe tá aqui. Álvaro. Não me deixa, por favor. A enfermeira Sofia assegurou, a voz rouca de compaixão. A senhora precisa deixar eles trabalharem. Eles estão dando tudo de si. Ernesto ainda estava sentado na cadeira do corredor. Tirou do bolso um rosário de madeira e estendeu para Lúcia. Reze. Como eu rezei pelo meu neto. Lúcia segurou. Suas mãos tremiam sem parar. 2 horas depois, o cirurgião otorrinolaringologista Dr. Adriano Naves saiu da sala de cirurgia, o rosto exausto. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos retirar a larva, com cerca de 1,5 centímetros, ainda viva. Porém o quê? Lúcia se levantou num salto. Ela já havia destruído parte da mucosa do ouvido médio. Há danos no nervo auditivo. Ainda é cedo para afirmar com certeza, mas e a audição do seu filho pode ter sido afetada. Lúcia desabou, cobrindo o rosto com as mãos. Ernesto colocou a mão em seu ombro. Pelo menos, e ele está vivo. 3 dias após a cirurgia, Álvaro ainda não havia recobrado completamente a consciência. O menino abria os olhos de vez em quando, mas não reagia a sons. Toda vez que Lúcia chamava o filho, apenas o silêncio respondia. No quarto de hospital branco e silencioso, Lúcia sentava ao lado da cama do filho, com olheiras fundas, os cabelos emaranhados, as roupas amarrotadas. A doutora Ferreira entrou e pousou a mão suavemente em seu ombro. Fizemos testes preliminares de reflexo auditivo. A transmissão do sinal está lenta. Pode haver lesão no nervo vestibulococlear. Quer dizer que ele pode nunca mais me ouvir. Lúcia sussurrou. Faremos o possível. Ainda há esperança. Mas é importante estar preparada. Lúcia olhou para Álvaro, seu filho de 2 anos, os olhos que já foram brilhantes agora estavam fechados. Ela pousou a mão sobre o rostinho dele. Filho, e me perdoa por não ter gritado mais alto naquele hospital municipal. No 5º dia após a cirurgia, um visitante inesperado entrou no quarto, Vivan Ribeiro, repórter do jornal O Jornal do Nordeste. Ele trazia uma cópia do relatório do hospital municipal e um grosso dossiê interno. Ouvi falar do caso do seu filho. E que você passou por 3 unidades de saúde sem que ninguém a escutasse. Lúcia olhou desconfiada. O que você quer? Quero contar essa história. Publicamente. Não para explorar. Mas para que nunca mais ignorem o choro de uma criança. Lúcia ficou em silêncio por um tempo, depois assentiu. Se isso impedir que outra criança passe pelo que o Álvaro passou, então escreva. No dia seguinte, a manchete da capa do Jornal do Nordeste estampava em letras garrafais. Menino de 2 anos quase morre com larva no ouvido. Mãe pediu ajuda 3 vezes, médicos não ouviram. A matéria gerou comoção. Na internet, a hashtag Escutem as Crianças ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter Brasil. Lúcia foi cercada pela mídia.
Repórteres, programas de TV, rádios todos queriam entrevistá-la. Numa transmissão ao vivo, ao ser perguntada ou você gostaria de dizer algo aos médicos que te ignoraram, Lúcia apenas murmurou, com a voz embargada. Não quero piedade. Só queria que alguém tivesse escutado o choro do meu filho. Só uma pessoa. Mas logo após a onda de empatia, vieram as críticas. Num programa matinal de TV, um médico famoso, Dr. Estevão Lourenço, comentou: somos pressionados diariamente. Não podemos ser crucificados por um erro. Talvez essa mãe tenha sido sensível demais. Na internet, começaram as zombarias. Doença para fazer esse escândalo todo? Culpa da mãe, não do médico. Capaz dela ter pressionado tanto que atrapalhou o médico. Lúcia leu cada linha. Em silêncio, desligou o celular. Voltou para o lado da cama de Álvaro e sussurrou: eles podem me atacar, e mais você, e só quero que você viva. No 10º dia após a cirurgia, Álvaro ainda não reagia a nenhum som. Um especialista em audiologia fez uma avaliação. É possível que o menino nunca fale, caso não volte a ouvir. Lúcia passou a noite inteira sentada ao lado da cama, os olhos já secos de tanto chorar. Disse ao filho com voz embargada, porém firme: se eu tiver que aprender Libras, eu aprendo. Se você nunca ouvir minha voz, então eu vou escrever 1000 cartas para você. Mas, por favor, filho, não me deixa. Eu te imploro. Na 11ª noite, Lúcia estava sozinha no quarto branco, segurando firme a mão do filho. Álvaro permanecia imóvel, com os olhos abrindo de vez em quando, perdidos, como se vivesse num outro mundo, muito distante. A doutora Clara Ferreira entrou com uma pasta de documentos na mão. O rosto dela carregava uma sombra de preocupação. Enviamos a amostra da criatura retirada do ouvido do Álvaro para o Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal da Bahia. Lúcia levantou os olhos, quase sem brilho. É mesmo o estrus ovis larva de mosca nasal de ovelha. Mas o preocupante é que estava no estágio 3, prestes a perfurar o osso do crânio se não tivéssemos operado a tempo. Lúcia estremeceu. Quanto tempo ela ficou dentro do meu filho? Estimamos ao menos 7 dias. Ou seja, desde antes da sua ida à clínica particular. Ela abriu a pasta e retirou uma imagem em preto e branco da endoscopia. Mostrava o parasita branco acinzentado, com ganchos minúsculos, cravado no ouvido médio. Lúcia olhou e teve ânsia de vômito. Virou o rosto e murmurou, rouca. Ela viveu dentro do meu filho assim, por uma semana. Doutora Ferreira assentiu suavemente. Teremos que notificar o Ministério da Saúde. Isso não é mais um caso isolado. 3 dias depois, uma equipe da Vigilância Epidemiológica do Brasil chegou ao hospital. Entre eles, estava uma jovem chamada Isabel Marques, supervisora de parasitas em regiões de cabeça e pescoço. Ela falava rápido, com firmeza, e propôs um programa de treinamento para identificação de parasitas em otorrino desde o início do ano passado. A maioria dos hospitais ignorou. Lúcia escutava pela fresta da porta do escritório, onde Isabel discutia com a direção do hospital. O caso do Álvaro é um alerta. De acordo com o memorando de 3 de junho do ano passado, o Hospital Municipal de Itabuna recebeu um otoscópio modelo Heine Mini 3000. Uma voz masculina ressoou o diretor do hospital, Sr. Ricardo Bezerra, e não sei por que não foi utilizado. O equipamento pode estar ainda lacrado na embalagem. Isabel bateu com a mão na mesa e sabem que, nos últimos 18 meses, ao menos 3 crianças morreram com infecção auditiva sem causa explicada nos municípios de Itapecerica, Itabaiana e São José dos Campos? O silêncio naquela sala era denso como fumaça de cigarro. Lúcia prendeu a respiração. Uma semana depois, o repórter Ivan Ribeiro procurou Lúcia novamente. Trouxe um maço de papéis em cópias internas com o resultado preliminar da investigação. Essas informações não são públicas ainda. Mas você precisa saber, disse Ivan. Lúcia folheou cada página. Ali constava a planilha de distribuição de equipamentos médicos. O otoscópio havia sido entregue ao hospital de Itabuna 9 meses antes. Assinado e recebido.
Mas nunca foi usado, Ivan disse com voz firme. Motivo? Demora. Travava o fluxo de atendimento. E tá aqui no relatório o uso do equipamento reservado para casos complexos evidentes. Não recomendado para uso excessivo. Lúcia ficou imóvel. Apertou a folha com força. Então, e o Álvaro, e poderia ter sido salvo, e na primeira consulta? Se tivessem examinado com mais cuidado. 10 segundos a mais, respondeu Ivan, desviando o olhar. Ao mesmo tempo, o hospital onde o Dr. Emílio Gomes trabalhava, o Centro de Saúde Itabuna, passou a ser investigado formalmente. Uma equipe do programa Verdade fez gravações secretas dentro da instituição. Numa das imagens, uma enfermeira dizia diante da câmera escondida: o otoscópio tá no depósito, ainda lacrado. O Dr. Gomes não usa. Ele detesta paciente o chorão e paranoico. Outro funcionário da administração, ao ser perguntado por que não relatou o caso do Álvaro. Aquela mãe era barulhenta demais. Achavam que ela exagerava tudo. O vídeo foi exibido à noite e causou uma explosão nas redes. Milhares de comentários invadiram a página do Hospital Itabuna. Otoscópio comprado com nosso imposto pegando pó no estoque? Uma criança quase morreu por medo de o gastar material? Que tipo de médico é esse, Gomes? Após 3 dias de silêncio, Dr. Gomes deu uma coletiva relâmpago. Não podemos abrir otoscópio para cada criança com febre e dor de ouvido. Estamos sobrecarregados. Não podemos ceder a pedidos emocionais de pais. Lúcia, assistindo a notícia no quarto do hospital, apertava o celular com força. Álvaro continuava lá, mais magro, com cabelos ralos, olhos opacos e sem pronunciar uma única palavra desde a cirurgia. Ernesto, o velho motorista, voltou para visitá-los. Trouxe uma sacola de frutas e a deixou na mesa. Estava fazendo entrega aqui perto. Via as notícias. Dá uma revolta. Lúcia engasgou com as palavras. Meu filho foi tratado como um pedido emocional. Ernesto ficou em silêncio por alguns segundos. Não é você. O silêncio deles é que durou tempo demais. Alguns dias depois, a técnica de enfermagem Carmen Rezende, que havia alertado Lúcia desde o início no hospital municipal, foi convocada para testemunhar em uma audiência interna. Lúcia estava sentada no corredor, observando Carmen sair com o rosto coberto de lágrimas. Disseram que eu não tinha autoridade para falar aquilo. Carmen disse baixinho. Mas se eu tivesse ficado calada, seu filho teria morrido. Lúcia apertou a mão dela, emocionada. Se não fosse a senhora naquele dia, e eu não teria levado ele para Recife. Naquela mesma noite, Lúcia recebeu uma ligação desconhecida. Era da secretária de saúde da região sul da Bahia, a senhora Dolores Martins, pedindo uma conversa particular. Peço desculpas pelo que o sistema fez seu filho passar. A voz dela tremia. Lúcia ficou em silêncio. Depois de um tempo, respondeu. Se eu não fosse uma mãe solo, sem ninguém conhecido, e isso teria sido enterrado como os casos das outras 3 crianças, não é? Não. Estamos promovendo mudanças. Dolores prometeu. Preciso que você testemunhe na audiência pública do Congresso na próxima semana. Lúcia olhou para Álvaro, respirando devagar, a mão se movendo suavemente. Eu vou. Mas não por mim. É por todas as crianças e que nunca foram ouvidas. Em todo o país, a imprensa começou a publicar matérias especiais sobre o risco de parasitas não diagnosticados em crianças pequenas. De Salvador a Fortaleza, milhares de pais levaram seus filhos para reavaliações de ouvido, nariz e garganta. Um especialista em parasitologia, Dr. Hugo Alves, escreveu: a larva Oestrus ovis normalmente parasita animais de pasto. Mas mudanças climáticas, falta de higiene e negligência diagnóstica estão tornando-a uma ameaça para seres humanos. No quarto de hospital, Lúcia lia essa matéria, os olhos fixos no filho adormecido. A doutora Ferreira entrou, com um laudo de audiometria na mão. Há um pouco de resposta. Muito fraca. Mas é uma boa notícia. O nervo auditivo não está completamente morto.
Lúcia apertou os lábios. Meu filho vai voltar a ouvir? Talvez. Mas vai levar meses de tratamento. E fisioterapia auditiva, algo que só centros especializados conseguem oferecer. Lúcia assentiu. Eu não vou sair daqui. Faço o que for preciso. No corredor do hospital, um grupo de estudantes de medicina colou um novo cartaz no quadro de avisos, com letras garrafais. Se uma criança não para de coçar o ouvido, talvez ela esteja gritando por socorro. 2 dias após aceitar ser testemunha, o nome Álvaro Marinho dominava as redes sociais no Brasil. A história do menino de 2 anos que quase morreu por uma larva estrus ovis no ouvido, após ser rejeitado 3 vezes em unidades de saúde, estampava a capa de quase todos os jornais, o Folha de São Paulo, o Globo, Correio Brasiliense, o Jornal do Nordeste. A TV Nacional também aderiu. Em especial, o programa Reportagem Investigativa, uma série de grande audiência nas noites de sexta-feira. Ivan Ribeiro apareceu na tela com tom grave. Uma criança de 2 anos. Um parasita. Um sistema de saúde que já foi considerado confiável. E uma mãe que gritou 3 vezes e mais ninguém escutou. A câmera mostrou Lúcia sentada no corredor do Hospital Nossa Senhora da Luz, segurando a mão do filho. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os lábios arroxeados de tanto vigiar. Uma mãe sem maquiagem, sem vaidade, sem assessoria. Apenas um pedido simples: lhe escutem. Naquela noite, o celular de Lúcia não parou de vibrar. Mensagens, ligações, convites para entrevistas. Ela nem lembrava quantas vezes desligou o aparelho. O pessoal da TV Bahia quer você ao vivo. Vão mandar carro buscar, avisou Ivan. Lúcia balançou a cabeça. Não sei falar na frente de câmera. Eu sou só uma mãe. Justamente por isso você precisa falar. Ivan respondeu suavemente. As pessoas vão acreditar em você mais do que em qualquer político ou médico. A gravação ocorreu em um estúdio pequeno em Recife. A apresentadora era Beatriz Cunha, famosa por entrevistas humanas e profundas. As câmeras ligaram. A luz quente batia no rosto de Lúcia. Na cadeira oposta, Beatriz perguntou com voz serena. Lúcia, se você pudesse voltar no tempo, naquela primeira noite em que o Álvaro começou a chorar, o que faria diferente? Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos brilharam. Eu gritaria mais alto, respondeu, com voz suave porém firme. Eu bateria na mesa. Eu faria escândalo. Eu não deixaria ninguém ignorar o choro do meu filho. A câmera fez um close. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu não quero piedade. Só preciso de alguém que escute. Na manhã seguinte, das redes sociais ao noticiário, a hashtag Escutem as Crianças liderava os trending topics no país inteiro. Milhares de pais compartilharam fotos de seus filhos com ouvidos vermelhos, arranhando-se, acompanhadas de mensagens. Me disseram que era exagero. Meu filho chorou por 1 mês, depois descobriram um corpo estranho no nariz. Antes eu ficava calada. Agora, não mais. Na internet, uma nova campanha nasceu, e nenhum Álvaro a mais. Um grupo de mães, liderado por uma mulher chamada Maria Solange, começou a recolher assinaturas para exigir endoscopia obrigatória em crianças com febre prolongada e dor de ouvido. Em menos de 48 horas, mais de 220 mil assinaturas foram entregues ao Ministério da Saúde. No hospital, Lúcia passou a ser centro das atenções. Algumas enfermeiras a elogiavam em sussurros. Outras, com olhares desconfiados. Uma jovem técnica de enfermagem, Estela Dantas, murmurou ao passar pelo corredor. Ela se acha heroína agora? Lúcia ouviu. Virou-se, a voz calma, mas firme. Eu não preciso ser heroína. Eu só quero que meu filho esteja vivo. Estela abaixou os olhos, sem resposta. A pressão da mídia começou a pesar. Jornais instalaram câmeras na entrada do hospital. Programas de entretenimento passaram a explorar o lado emocional da história comovente da mãe solo. Num programa matinal, o convidado era novamente o Dr. Estevão Lourenço,
que disse: Não nego o sofrimento da senhora Lúcia, mas não podemos transformar todo erro em linchamento público. As mães de hoje confiam mais no Google do que na medicina baseada em evidências. Imediatamente, a opinião pública se dividiu. De um lado, apoio a Lúcia. Se não fosse ela, quem falaria por aquelas crianças que não conseguem falar? De outro, críticas. Ela está exagerando tudo. Esse tipo de pressão só faz os médicos terem medo e se omitirem. A mídia está alimentando uma histeria coletiva. Lúcia leu esses comentários à noite, com Álvaro ainda dormindo ao lado. Desligou o telefone, colocou a mão sobre o peito do filho. Mamãe não precisa que acreditem nela, sussurrou. Só precisa que você saiba que eu nunca desisti. Na TV, reapareceu a imagem do Dr. Emílio Gomes, em uma entrevista rápida na porta do consultório. Estão me apedrejando não porque eu errei, mas porque não fui chorar na internet. Na edição da noite, a jovem repórter Ana Lima rebateu, indignada. Não, Dr. Gomes. Estão cobrando porque o senhor ficou em silêncio enquanto uma criança gritava por socorro. Num café perto do hospital, um grupo de estudantes de medicina organizou um debate. Um estudante chamado Luiz Paiva disse: Nos ensinam sobre ouvido médio, cóclea, nervo vestibulococlear e mais ninguém nos ensina que o choro de uma criança é um sinal clínico. Houve silêncio. Uma estudante chamada Natália Cardoso completou: Depois dessa história, e nunca mais vou ignorar o choro noturno de uma criança. Naquela noite, Lúcia caminhou pelo corredor do hospital até o mural onde se lia a frase da semana. Um novo cartaz estava colado ali, escrito à mão com marcador azul. Cada criança grita numa língua que só a mãe entende. Lúcia ficou olhando para aquela frase por muito tempo. Ernesto, o velho motorista, apareceu ao lado. Aquela menina de cabelo cacheado, a Natália estudante de medicina, foi ela que escreveu isso, disse ele. Lúcia sorriu suavemente. Talvez e uma nova geração de médicos esteja aprendendo a escutar. No dia seguinte, Álvaro foi transferido para o setor de reabilitação otorrinolaringológica. O médico Dr. Vitor Moreira, jovem especialista em audiologia, explicou o plano de tratamento. Vamos utilizar um aparelho de amplificação sonora e estímulos elétricos de baixa frequência para ativar o nervo auditivo. A criança precisará reagir gradualmente aos sons, começando pelas frequências mais baixas. Lúcia assentiu, os olhos vermelhos. Por mais tempo que leve, eu vou estar ao lado dele. Um outro repórter de televisão, Leonardo Pereira, apareceu com um convite inusitado. Queremos produzir um documentário, sem sensacionalismo, apenas registrando sua trajetória com o Álvaro. Chamaremos de um Vencendo o Silêncio ou Ponto. Lúcia balançou a cabeça. Não quero que tenham pena de mim. Leonardo sorriu. Ninguém vai ter. Só queremos mostrar que o silêncio também pode gritar. Certa manhã, Lúcia acordou ao sentir Álvaro se mexer no cobertor. A mãozinha dele procurava a mãe. Ela segurou seus dedos e sussurrou. Filho, e mamãe está aqui. Álvaro não respondeu. Mas pela primeira vez em muitos dias, seus lábios se curvaram num sorriso quase imperceptível. Lúcia enterrou o rosto no travesseiro, chorando baixinho. Já haviam se passado mais de 2 semanas desde a cirurgia. Álvaro ainda não havia pronunciado uma única palavra. A sala de reabilitação era decorada com animais coloridos e equipada com sons variados, o ruído branco, canto de pássaros, som de violino. Todos os dias, a enfermeira Sofia colocava para tocar uma gravação de mamãe e mamãe e mamãe. A frase havia sido gravada por Lúcia, repetida para que Álvaro a ouvisse. O menino olhava na direção da caixa de som, os olhos bem abertos, mas não demonstrava nenhuma reação, não virava a cabeça, não piscava. Como se o mundo ao redor não existisse. Achamos melhor reavaliar o nervo auditivo com teste de reflexo acústico, disse o Dr. Vitor Moreira em uma reunião técnica. Lúcia estava ao lado, apertando a barra da blusa. E se não houver sinal, ela perguntou, a voz rouca. Então será necessário considerar o implante coclear.
Mas ele hesitou, o olhar cauteloso, e existe o risco de perda auditiva total. E com isso, a possível perda da capacidade de desenvolver a linguagem. Lúcia não chorou. Apenas assentiu lentamente, como se o corpo e a mente já estivessem exaustos demais para reagir. Naquela noite, ela sentou sozinha na cadeira de plástico ao lado do leito. Álvaro dormia, respirando suavemente, o rosto sereno ironicamente, era nesse momento que ele parecia mais em paz. No corredor, uma lâmpada fluorescente piscava com um zumbido longo, como o lamento de almas cansadas. Lúcia tirou do bolso o papel da primeira receita médica, aquela que o Dr. Marcelo havia dado, colírio otológico por 3 dias. Ela observou a letra torta como se quisesse incendiá-la com os olhos. 3 dias, murmurou. 3 dias, depois 15, depois, para sempre. Um ruído ecoou no corredor, passos apressados, vozes gritando alerta verde, alerta verde. Lúcia correu, o coração apertado, mas não era o quarto de Álvaro. Era o leito ao lado, uma menina com meningite. Ela se encostou à parede, ofegante. Naqueles segundos, sentiu um medo profundo não da morte, mas da vida sem voz. Na manhã seguinte, a doutora Clara Ferreira sentou-se à frente dela. O rosto estava visivelmente tenso e cansado. Lúcia, eu preciso ser sincera. Lúcia a encarou diretamente, sem piscar. O Álvaro não responde a nenhum som entre 25.000 Hz. Ou seja, e toda a faixa auditiva comum. Surdez total. Lúcia perguntou, a voz seca como areia. Por enquanto, sim. Para sempre? Não sabemos. Mas quanto mais o tempo passa, e menores as chances. Lúcia assentiu. Muito devagar. Muito firme. Ao meio-dia, ela foi até a capela do hospital. O lugar era iluminado por velas suaves e tinha uma imagem da Virgem Maria com expressão triste olhando para baixo. Lúcia ajoelhou-se, mas não rezou. Apenas sussurrou, para si mesma. Eu não preciso que ele fale. Nem que ele ouça. Mas, por favor, que ele viva. Viva para saber que eu estou aqui. Viva para segurar minha mão toda manhã. A chama da vela não tremulou. A Virgem não respondeu. À tarde, Lúcia participou de uma sessão com a equipe de reabilitação da linguagem. Estavam presentes 3 especialistas. Paula Sanches, fonoaudióloga. Juliano Oliveira, neurologista pediátrico. Aline Muniz, psicóloga de apoio familiar. Paulo iniciou, se ele não ouvir nos primeiros anos, a área cerebral responsável pelo som pode atrofiar. Isso impacta toda a linguagem. Juliano assentiu. O cérebro dele ainda está em formação. Algumas áreas podem se reorganizar se não forem estimuladas auditivamente. E aí, disse Aline, suavemente, e não se trata só de não falar. Mas de ser excluído de um mundo onde todos falam, ouvem, se entendem. Lúcia abaixou a cabeça, apertando o tecido do vestido. Então, e o que eu faço? Vamos tentar de tudo, respondeu Paula. Desde estimulação sonora de alta frequência, treino com luz e som, até ensino precoce de comunicação gestual. Mas naquela noite, no quarto, Lúcia perdeu o controle. Álvaro estava sentado em seu colo, olhando fixamente para a lâmpada no teto. Lúcia aproximou um brinquedo musical do ouvido dele, um chocalho com guizos. Você ouve, filho? Escuta, por favor, mamãe está aqui, e sua voz já tremia. Ela trocou de lado. Sacudiu com mais força. Álvaro, não faz isso, e você sorria quando eu cantava, lembra? Com 1 ano e meio, você batia palmas com a música. O menino continuava imóvel. Lúcia gritou e lançou o brinquedo no chão. Responde pra mamãe. Por favor. Fala comigo, você me ouve? A enfermeira Sofia entrou correndo, assustada. Dona Lúcia. Por favor, se acalme. Lúcia se levantou, os olhos vermelhos, o dedo apontando para a parede. Alguém me ouviu? Alguém sabe quantas vezes eu gritei? Se eu tivesse xingado,
me ajoelhado, e talvez o Álvaro não estaria assim. Ela caiu no chão, o rosto enterrado no travesseiro do filho, soluçando. Filho, e me perdoa, e eu devia ter batido na mesa, e feito escândalo, e gritado até me ouvirem. A técnica de enfermagem Carmen Rezende, aquela que alertou Lúcia na primeira noite, veio e sentou-se ao lado. Ficou em silêncio por muito tempo. Não foi sua culpa, Lúcia, ela disse em voz baixa. Nós erramos. Mas ninguém admite. Porque, na nossa profissão, silêncio é sinônimo de paz. Lúcia olhou, os olhos embaçados. O silêncio, e foi o que matou aquelas 3 crianças antes do Álvaro, né? Carmen assentiu. E só alguém que teve coragem de quebrar o silêncio conseguiu salvá-lo. Naquela noite, Lúcia escreveu uma carta para o filho. No papel, ela escreveu: Você não precisa ouvir para entender o quanto eu te amo. Se o mundo não quiser que você fale, então eu aprenderei a língua do silêncio com você. Mas se um dia, e apenas um dia, e você virar o rosto porque escutou minha voz, esse será o dia mais bonito da minha vida. Álvaro ainda não falava. Já se passará quase um mês desde a cirurgia, e os sons continuavam invisíveis para a audição dele. Lúcia parecia já não ter lágrimas. Restava apenas uma figura magra, pequena, caminhando silenciosamente entre as sessões de reabilitação como uma sombra. Os médicos ainda chamavam aquilo de fase de observação ativa, mas Lúcia sabia que era uma maneira de evitar a verdade. Álvaro não reagia a nenhum som, e nem à voz da mãe, nem ao som do trânsito, nem ao estalo das janelas batendo. Talvez o cérebro dele já tenha se desconectado do som. Dr. Vitor Moreira disse durante a última reunião da equipe no fim de semana. Continuamos com a estimulação auditiva? Perguntou Paula, a fonoaudióloga. Não tenho certeza. Mas se pararmos, todas as chances acabam aqui. Respondeu Vitor, com o olhar exausto. Lúcia foi transferida temporariamente para o alojamento destinado a familiares de pacientes. O quarto tinha pouco mais de 10 metros quadrados, com uma janela pequena voltada para o pátio interno. Dali, todas as noites, ela observava as luzes do quarto onde Álvaro estava internado como se olhasse para um outro universo onde seu filho vivia, mas não tinha mais conexão com o mundo da mãe. Certa manhã, Lúcia acordou de um estado de torpor. No sonho, ela estava no Hospital Municipal de Itabuna, no meio do corredor, segurando Álvaro nos braços. Ela gritava: Alguém me escuta? Todos os médicos, enfermeiros e pacientes viravam o rosto. Um por um, desapareciam na neblina. Só restava uma pessoa técnica de enfermagem Carmen Rezende parada ao fundo do corredor. Ela falava sem abrir a boca. Se você não gritar mais alto, seu filho não estará mais aqui. Lúcia acordou sobressaltada. A garganta apertada, o coração disparado. Naquela manhã, ela voltou ao quarto do filho. Álvaro estava sentado, a cabeça encostada na parede, o olhar vazio fixo na cortina. Lúcia se aproximou, ajoelhou-se diante dele. Você me escuta? Perguntou, com a voz baixa. Nenhuma resposta. Ela repetiu, desta vez mais alto: Álvaro. Você me escuta, filho? Silêncio. Então ela suspirou, quase num sussurro, mais um sussurro de alguém que decidiu não ter mais medo. Se você nunca mais ouvir a mamãe, eu serei a sua voz. Na semana seguinte, Lúcia começou a aprender o alfabeto da língua de sinais brasileira, de Libras. Escreveu em papéis e colou pelas paredes do quarto: mamãe, ouvir, amor, comer, beber, dor, chorar. A enfermeira Sofia entrou e ficou surpresa com as letras por todo o quarto. Você vai ensinar ele mesmo sem saber se ele vai conseguir aprender? Lúcia nem se virou. Respondeu com calma. É melhor do que esperar um milagre sem fazer nada. Ao mesmo tempo, as redes sociais ferviam. Grupos de pais começaram a compartilhar imagens de seus filhos com dor de ouvido ou febre persistente que nunca foram examinados com otoscópio. As postagens vinham com a hashtag coça porque tem algo lá dentro. Uma mulher chamada Raquel Costa, de Curitiba, escreveu:
Depois que li a história do Álvaro, exigi que o médico fizesse uma endoscopia. Encontraram a ponta de um lápis no ouvido da minha filha, que estava lá há 2 semanas. A história de Lúcia virou símbolo. Mas dentro dessa fama, ela se sentia congelada entre dois mundos, um que havia como a mãe corajosa, e o mundo real onde seu filho ainda não ouvia nada. Numa noite, Ivan Ribeiro apareceu com um dossiê. O Ministério da Saúde decidiu abrir uma audiência oficial. Querem você como testemunha. Dia 10 do mês que vem. Lúcia ficou em silêncio. Eu não quero fama, disse, quase como um pedido de desculpa. Ivan sentou ao lado dela. Você é alguém que o sistema não pode mais ignorar. Não porque gritou mais alto, mas porque não se calou. Dias depois, um grupo de estudantes de medicina da Universidade de Recife visitou o hospital em uma atividade de estágio. Entre eles, estava uma jovem chamada Natália Cardoso, a mesma que havia escrito a frase no mural do hospital. Toda criança grita numa língua que só a mãe entende. Natália pediu permissão para visitar Álvaro. Sentou-se ao lado dele, tirou um pequeno ukulele e começou a tocar uma melodia suave. Lúcia quis impedir, temendo que cansasse o menino. Mas Natália disse baixinho: não quero que ele ouça. Quero que ele sinta o ritmo. Ela bateu o compasso com a mão no chão, devagar, depois pegou a mãozinha de Álvaro e a encostou no corpo do instrumento. A vibração passou pela pele. Pela primeira vez em muitos dias, Álvaro levantou os olhos para olhar Natália. Não foi muito, apenas um breve olhar. Mas Lúcia ficou paralisada. Seu coração parecia explodir. Naquela noite, Lúcia escreveu uma carta à mão para o Ministério da Saúde. Não preciso de um pedido de desculpas. Preciso que todos os centros de saúde estejam equipados corretamente. Preciso que os médicos sejam treinados para ouvir o medo dos pais, e não tratá-los como um exagero. Preciso que cada criança tenha sua voz valorizada, mesmo que essa voz seja apenas um choro no meio da noite. Já era tarde quando Lúcia voltou ao quarto. Álvaro dormia. Ela sentou na beira da cama e acariciou o rosto dele. A pele macia. Os cílios longos. A respiração tranquila. Filho, ela sussurrou. Mesmo que o mundo inteiro não te escute, mamãe sempre vai escutar. Beijou de leve sua testa. E pela primeira vez em muitos dias, Lúcia não sonhou com o hospital de Itabuna. No sonho, Álvaro estava na escola. De pé no pátio. Sem falar. Sem ouvir. Mas sorrindo. Um sorriso radiante sob o sol. 10 do mês seguinte. São Paulo estava mais fria do que o normal. Lúcia esperava na sala ao lado do auditório do Congresso Nacional. Vestia uma camisa branca simples, segurava um maço de folhas com seu discurso. As mãos frias, levemente trêmulas. A enfermeira Verônica Soares, a amiga que estivera de plantão naquela noite em Itabuna, estava com ela. Pôs a mão no ombro de Lúcia. Você não precisa dizer tudo. Basta que eles enxerguem a verdade nos seus olhos. Lúcia assentiu. Já não sabia por que não sentia medo. Talvez porque o pior medo de perder Álvaro ela já tinha enfrentado. Salão principal. 125 pessoas presentes. Imprensa, luzes, câmeras, todos voltados para uma mãe solo, antes chamada de exagerada, dramática, problemática. A presidente da audiência, deputada Tereza Andrade, do estado de Recife, fez um gesto com a cabeça. Senhora Lúcia Marinho. A palavra é sua. Lúcia se levantou. Não olhou para o papel. Não tremia. Falou com uma voz serena mais do que nunca. Meu nome é Lúcia. Sou mãe do Álvaro. Um menino de 2 anos que quase morreu por causa de uma larva que entrou no ouvido dele. Um silêncio tomou conta da sala. 3 vezes pedi ajuda. 3 vezes fui ignorada. Na primeira, disseram que eu era ansiosa. Na segunda, que eu atrapalhava os médicos. Na terceira, que eu estava imaginando coisas. Eu não sou médica.
Não entendo de endoscopia, nervo auditivo ou parasitologia. Sou apenas uma mãe. E eu sabia que o choro do meu filho era diferente. A voz dela começou a baixar, mas cada palavra seguia firme. Hoje, meu filho não escuta. Nem fala. E o mais doloroso é que eu confiei. Não gritei mais alto. Não bati na mesa. Não fiz escândalo como toda mãe desesperada deveria ter feito. Ela olhou ao redor. Encarou políticos, autoridades de saúde, e até jornalistas que haviam defendido o Dr. Gomes. Eu não quero que nenhum médico perca o emprego. Eu não preciso que ninguém vá preso. Eu só quero que cada hospital básico tenha um protocolo claro quando uma criança tem febre sem causa aparente. Que cada pediatra aprenda uma lição: o choro não é incômodo. O choro é dado clínico. Um deputado, senador Jaime Vieira, levantou a mão. Se a senhora pudesse mudar uma única coisa, qual seria? Lúcia olhou para ele, e respondeu sem hesitar. Acabar com o costume de desprezar a preocupação das mães. Nós não somos o Google de pernas. Somos o aparelho mais preciso que existe para os nossos filhos. Ao deixar o púlpito, a sala permaneceu em silêncio. Depois, alguém se levantou e começou a aplaudir. Logo em seguida, Ivan Ribeiro. Depois, a secretária regional da Saúde, Dolores Martins. Os aplausos não vieram como nos filmes. Não foram estrondosos. Foram espaçados, silenciosos, pesados. Como pequenos pedidos de perdão. Naquele dia, no jornal Folha de São Paulo, um colunista escreveu: Lúcia não pediu indenização. Não exigiu punição. Ela só pediu para ser ouvida. E isso, numa sociedade barulhenta demais, é a voz mais importante. De volta ao Hospital Nossa Senhora da Luz, Lúcia encontrou Álvaro sentado na cama, os olhos voltados para o teto, os dedos tocando o adesivo de um cachorrinho. A enfermeira Sofia comentou baixinho. Hoje ele olhou na direção da luz que sai da caixa de som. Não sabemos se foi pelo som. Lúcia sentou-se ao lado do filho, pegou o quadro com imagens e sinais. Apontou para o desenho de um coração, e fez o sinal de o amor. Álvaro não a olhou. Também não virou o rosto. Apenas piscou uma vez. Naquela noite, Lúcia colocou uma nova gravação para tocar, ver a sua própria voz, pausada, clara. Seu nome é Álvaro. Meu nome é Lúcia. Você é o coração da mamãe. Você é a voz mesmo no silêncio. O passo, mesmo sem firmeza. Ela não esperava nada. Apenas sentou ao lado, colocando a mãozinha dele sobre seu peito. O batimento de seu coração era o único ritmo ainda conectado àquele menino que ela amava mais que a própria vida. Na manhã seguinte, Ivan ligou. Mais de 3 milhões de assinaturas foram coletadas. O governo federal começou a revisar todo o sistema de atenção primária. O projeto de lei O Escutem as Crianças está na mesa. Lúcia ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu baixinho. Não quero que meu filho seja um símbolo. Só quero que ele saiba me chamar de mãe de qualquer jeito. Nas redes, um vídeo se espalhou rapidamente. Era da câmera do corredor do hospital, registrando o momento em que Natália Cardoso tocava violão, e Álvaro pela primeira vez colocava a mão na caixa de som vibrante. A legenda dizia: ele não ouve, mas sente o ritmo do mundo. Deixe que todas as crianças tenham a chance de tocar esse ritmo. O vídeo tinha apenas 23 segundos. Em uma semana, foi compartilhado 1,6 milhão de vezes. Na hora do almoço, o Dr. Vitor Moreira e a doutora Clara Ferreira foram até o quarto. Lúcia relatava cada pequeno movimento de Álvaro como quem conta uma grande conquista. Ele encolheu os ombros quando eu sussurrei. Pode ter sido reflexo sonoro ou só sentiu minha respiração. Não tenho certeza. Clara se abaixou, usou o aparelho para medir resposta auditiva. As frequências mais baixas, quase no nível de ruído ambiente, parecem um pouco mais sensíveis. Não é claro.
Mas não está mais completamente plano. Vitor assentiu. É o suficiente para continuar a estimulação neural. E talvez iniciar a transição para sons com ritmo e entonação. Lúcia chorou. Não alto, não em desespero, as lágrimas simplesmente caíam, como uma porta que se abre devagar. Meu filho, e talvez ainda esteja ali. 3 dias depois, Lúcia foi levada a uma sala especial de terapia, onde as crianças praticavam reflexos auditivos com sons ritmados. A especialista em reabilitação, Helena Vasconcelos, de cabelos castanhos e voz suave, explicou. Você deve se sentar atrás dele. Dizer palavras simples com sons iniciais fortes, ma, pa, ba, mi. E observar qualquer reação. Lúcia fez como orientado. Na primeira vez, nada aconteceu. Na segunda, Álvaro se encolheu um pouco. Na terceira, quando ela sussurrou o ma, e os lábios do menino se moveram levemente. Isso, meu amor, o é a mamãe, e ma está aqui. Helena assentiu. Repita. A mesma palavra, o mesmo som. Lúcia repetiu. Ma, e ma. Álvaro virou a cabeça. Devagar. Muito devagar. Seus olhos pousaram no peito da mãe, como se buscasse de onde vinha aquele som. Naquela noite, Lúcia gravou a sessão e enviou para a enfermeira Verônica, sua amiga que havia feito o plantão naquela noite em Itabuna. Verônica respondeu. Chorei só de ver ele virar o rosto. Lúcia, e não para, tá? Na manhã seguinte, a luz do sol invadiu o corredor do hospital mais cedo que de costume. Lúcia carregou Álvaro até o saguão, onde havia dezenas de desenhos infantis colados nas paredes. Um deles fez ela parar e mostrava uma criança com o rosto escondido, as mãos tapando os ouvidos, cercada por balões de fala riscados com um X. Abaixo, escrito com letra infantil e tremida. Às vezes eu não escuto, e porque ninguém fala comigo bem devagar. Lúcia sentou-se nos degraus, colocou Álvaro no colo. Virou o rosto dele em sua direção e disse suavemente. Ma. 1 segundo de silêncio. E então, dos lábios pequeninos, quase imperceptível, veio um som. Ma. Lúcia congelou. Suas mãos tremiam, os olhos arregalados. Ela não acreditava. Não ousava acreditar. Você disse alguma coisa, não foi? Álvaro a encarou, os lábios entreabertos, como quem aguardava. E então, murmurou novamente. Amor. A palavra não era clara. Mas era um som. Uma sílaba. Uma volta. Lúcia encostou o rosto no ombro do filho, o corpo inteiro tremendo. Filho, e é a mamãe te ama, e a mamãe está aqui. Uma enfermeira que passava Estela Ramos parou, em choque. Ficou sem palavras ao ver aquela mãe chorando, abraçando a criança que falava pela primeira vez após mais de um mês de silêncio. No escritório do hospital, a doutora Clara Ferreira pousou o estetoscópio sobre a mesa ao revisar os resultados da terapia. Pegou o telefone e ligou para a Secretaria de Saúde Regional. Criança Álvaro Marinho. Resposta linguística registrada após terapia. Confirmo os primeiros resultados positivos. Ele disse ma e amor. Do outro lado da linha, Dolores Martins, secretária de saúde da região sul da Bahia, respondeu. Clara, e a imprensa vai querer publicar. Mas dessa vez, não é para torturar essa mãe. É para mostrar que, e quando um sistema decide mudar, vidas podem ser salvas. Naquele dia, Ivan Ribeiro escreveu um artigo curto. Sem manchetes apelativas. Sem dramatização. O título dizia: Uma criança falou a primeira palavra depois que o sistema ouviu seu choro. Abaixo da matéria, a foto mostrava Lúcia e Álvaro sentados sob a sombra de uma árvore. Atrás, o hospital. À frente, o sol. Naquela noite, Lúcia não dormiu. Sentou-se e escreveu uma carta para quem ela nunca tinha visto. Para todas as mães que já foram chamadas de exageradas. Para todas as crianças que choraram e ninguém acreditou. Hoje,
meu filho falou sua primeira palavra. Não por milagre, mas porque eu não desisti. Se seu filho chorar, acredite nesse choro. Bata a porta uma quarta vez. Grite mais alto na terceira. Levante-se mesmo depois de ser negada. Porque talvez, e nesse choro, esteja toda uma vida. Uma semana após Álvaro dizer sua primeira palavra, a imprensa reacendeu, mas agora sem polêmicas, sem acusações. Ninguém mais questionava Lúcia por ser o exagerada ou o dramática. Dessa vez, a manchete era: ele chamou pela mãe, uma criança foi salva e um sistema mudou. Lúcia recebeu uma carta oficial do governo. Um convite para integrar o grupo de conselheiros comunitários do projeto O Escutem as Crianças. Na primeira reunião, estavam presentes representantes do setor da saúde, psicólogos e estudantes de medicina. Uma das primeiras a falar foi Natália Cardoso. Antes de conhecer a dona Lúcia, eu achava que o médico era sempre a pessoa mais preparada da sala. Hoje eu sei, a pessoa mais preparada é quem sabe escutar até o silêncio. Lúcia respondeu com serenidade. Eu não sou especialista. Sou só uma mãe e que foi ignorada. O Hospital Nossa Senhora da Luz abriu uma nova vaga em agente de apoio comunitário, com a missão de acolher e ouvir as queixas de pais e mães de pacientes pediátricos. A pessoa convidada para assumir a função, Lúcia Marinho. A doutora Clara Ferreira assinou pessoalmente a nomeação. A partir de agora, você não será mais quem bate a porta. Você será quem a abre para os outros. Lúcia não conteve as lágrimas. Eu nunca mais vou deixar ninguém ter que gritar 3 vezes como eu gritei. Álvaro continuava progredindo na terapia. Embora sua audição ainda fosse muito limitada, com o auxílio de um aparelho de amplificação de baixa frequência, o menino já havia aprendido quase 10 palavras: amor, comer, água, dor, feliz, aqui, papai, abraço. Certa manhã, enquanto o sol atravessava de lado a janela do quarto, Lúcia arrumava os brinquedos quando ouviu uma vozinha atrás dela. E abraça eu. Ela se virou num sobressalto, o ursinho de pelúcia caindo de suas mãos. Álvaro estendia os bracinhos. As covinhas nas bochechas bem visíveis, os lábios sorrindo abertamente. Lúcia caiu de joelhos, abraçando o filho com força, repetindo sem parar: mata aqui, e mata aqui, e mata aqui. No fim de fevereiro, uma cerimônia silenciosa foi realizada em uma escola rural perto de Itapecerica, o local onde, 2 anos antes, uma menina faleceu por uma otite não diagnosticada. Lúcia compareceu, não como vítima, mas como alguém que prometeu lembrar e falar por todas as crianças que haviam sido esquecidas. Ela depositou um buquê de flores aos pés da placa memorial. Para os choros que ninguém escutou. Hoje, vocês estão sendo ouvidos. Finalmente, durante o Congresso Médico Nacional, a ministra da Saúde Dolores Martins declarou: a partir de agora, não mediremos um bom médico apenas pelo número de cirurgias bem-sucedidas, mas pelo número de vidas que ele impediu de precisar de uma. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Em um vídeo documental transmitido posteriormente, o apresentador perguntou a Lúcia: se pudesse dizer algo para si mesma de 1 ano atrás, o que diria? Lúcia sorriu, com Álvaro nos braços. Eu diria: não tenha medo de incomodar um médico. Não se envergonhe de ser chamada de sensível demais. E nunca peça desculpas por escutar o que ninguém mais escutou. O muro externo do Hospital Nossa Senhora da Luz foi pintado novamente. O cinza triste deu lugar a cores vivas. Nele, estudantes desenharam um grande mural, uma mãe segurando o filho nos braços, sob o sol, e atrás dela uma longa fila de famílias diante de uma grande porta com a placa: ouvir nunca machuca ninguém. A história é um lembrete profundo de que o choro de uma criança nunca é insignificante. Por trás de cada sinal incomum pode haver um pedido de socorro. A negligência, o descaso e a banalização por parte de quem tem autoridade podem custar vidas. Mas, por outro lado, a perseverança e o amor incondicional de uma mãe podem transformar um sistema inteiro. A medicina exige precisão, mas acima de tudo, exige compaixão.
Ouvir não é apenas uma habilidade, é uma responsabilidade. E às vezes, é o que salva uma geração inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.